Fala minha galera do Canadá, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, né, como se investe em REITs, né, que é o Real Estate Investment Trust. É como se fossem os nossos fundos imobiliários, né, no Brasil. Tem umas certas características diferentes, tá? Mas na essência, digamos que é 80 a 90% a mesma coisa que os fundos imobiliários brasileiros, tá? Bom, esse site aqui, pessoal, para mim é o melhor site que tem, tá? Para você pesquisar sobre REITs. Só que ele é um site americano, né? Então, eu não sei se vocês têm intenção de investir em fundos imobiliários só no Canadá, ou só nos Estados Unidos, ou ambos, ou globalmente. Mas já adianto para vocês que tudo no mercado financeiro é possível, tá? Inclusive existem REITs que têm empreendimentos imobiliários, né, em vários países ao redor do mundo, né? Países desenvolvidos, vai ter imóveis lá no Japão, Canadá, Estados Unidos, Austrália. E aí você já está diversificado globalmente, né, com apenas um REIT único, tá? Existem também esse tipo de categoria, tá bom? Os REITs são divididos em dois, assim como os fundos imobiliários no Brasil. A gente tem o Equity REITs, que são os fundos imobiliários que investem, que têm os propriamente dito e geram um fluxo de caixa para aquele empreendimento, aluguel de salas comerciais, aluguel de parques logísticos, né? E por aí vai. Esse é o Equity REITs. Agora tem também o Mortgage REIT, né, que é o chamados fundos de papel no Brasil, que investem em títulos de dívida que estão atrelados ao mercado imobiliário, tá bom? E tem também, obviamente, os híbridos, né? Os híbridos eles investem um pouco em um pouco em outro, né? Eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês, mas obviamente os mais famosos e os mais procurados pelo mercado são os Equity REITs, tá? Aqui, pessoal, mostra que nos últimos 20 anos os Equity REITs tiveram um desempenho melhor do que o SP500, né? Do que é o índice das ações americanas, né? E o desempenho foi assim, não foi pouca coisa melhor, foi muito melhor, né? Então, assim, nos últimos 20 anos aí, a gente teve a crise, olha só o que fez a crise imobiliária, né? Lá nos Estados Unidos, na crise subprime, o que aconteceu em 2007, ó, puff, derrubou assim de forma impressionante, uma queda de mais de 50%, né? E aí depois você teve a gente está digamos, ainda vivendo um momento de bull market ainda, né? Desse mercado, tá? Então, obviamente, vocês têm que ter consciência que rendimento passado, né, é garantia de rendimento futuro, ainda mais que a gente tem aí já 10 anos, né, de valorização constante tanto das ações quanto dos REITs. E aí, obviamente, quanto mais o preço dos ativos vão subindo, né, você fica arriscado, né? Mas pelo fato do mercado dos bancos centrais a nível mundial, né, o Banco Central canadense e americano estão com uma taxa de juros muito baixa, né, ou seja, a renda fixa não está rendendo absolutamente nada. E aí, mesmo assim, as pessoas então acabam recorrendo à renda variável, né? Vocês vão ver o REIT que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Tá com rendimento no ano passado, 2019, rendeu aí em torno de 4,5% ao ano, ou seja, é mais que o dobro, né, do que uma renda fixa canadense hoje te paga, né, porque a taxa básica de juros do Canadá está mais ou menos 1,75, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Então, ainda assim, por estar recorrendo à renda variável, né, enquanto a renda fixa estiver morta desse jeito. Esse movimento está ocorrendo no mundo todo, né, inclusive no Brasil também, como vocês podem observar ultimamente, tá? Então, pessoal, existem
para mim, a melhor forma de você investir em REITs é através dos ETFs, né? Que são fundos que seguem, que replicam índices de mercado, né? Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, nas ações existem vários índices de mercado que representam ações, né? No fundos imobiliários é exatamente a mesma coisa. Você tem índices de mercado que representam, né, os fundos imobiliários, né? E, e aí então você vai ter ETFs, né, obviamente, que replicam esses índices, né? Essa empresa Vanguard é uma das principais empresas que são emissoras de ETFs. Ela oferece esse VRE aqui, né, ou VRE em inglês, que ele segue esse índice aqui. Então sempre você consegue, sempre que você está falando de ETF, você consegue encontrar qual é o que esse ETF segue, né? Aqui, ó, about the benchmark, né? Que no caso é esse FTSE Canada All Cap Real Estate Capital 25%. Ele pega os 25, vamos supor o seguinte, você tem o índice, você tem na totalidade, sei lá, 100 REITs, tá? Vamos supor que você tem 100 REITs. Se você coloca eles em ordem decrescente, do maior para o menor, em termos de valor de mercado, né, daqueles REITs ali, então esse index aqui ele vai pegar os 25 primeiros, né, que representam 25%, né, no caso, uma amostra de 100, obviamente, né? Então ele pega os 25%, os 25% primeiros REITs ali que tem maior representatividade em termos de valor de mercado, tá? Então esse aqui é o index, né, desse REIT aqui, só para vocês, desse ETF, desculpa, só para vocês entenderem melhor, tá bom? E aqui tem vários dados, né, sobre esse ETF aqui, tá? Então, como eu falei com vocês, eles são negociados como ações, né? Você vai lá no seu home broker, lá na sua corretora que você tem conta, você digita esse código aqui, VRE, né? VRE, e vai aparecer lá o valor da cotação atual. Acho que eu abri aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Nesse momento está sendo negociado a 37,92. 37 dólares e 92 cents, né? 92 centavos é o preço desse ETF nesse momento, tá bom? Então você consegue comprar na Bolsa de Valores de Toronto, tá bom? E aqui, ó, legal também, ó, a elegibilidade, né, desse ETF aqui. Você pode colocar esse ETF em todas essas contas de investimento, digamos assim, do Canadá, né? O RSP, Tax Free Savings Account, né? RESP e tantas outras aí, tá? A distribuição, distribution schedule, acho que é a questão da distribuição dos rendimentos, né? Desses fundos imobiliários que estão dentro do. Então é mensal, então provavelmente mensalmente você vai recebendo os dividendos fruto desses empreendimentos, tá bom? Esse ETF foi lançado em 2012, né? Tem um management fee de 0,35. Esse MER aqui é Management Expense Ratio, se eu não me engano, tá? Que no caso acho que é como se fosse a despesa geral, né, do ETF, que representa 0,39. Então anualmente o valor que você tem investido lá no ETF, né, 0,39% vai ser retirado, né, anualmente do patrimônio que você tem lá dentro do ETF, tá bom? Comparado com as taxas administrativas do Brasil, dos fundos brasileiros, é tranquilo, né? A gente está acostumado com coisa ruim demais. Então aqui a gente pode ver o desempenho, né,
desse ETF aqui. Since Inception, né, que é o desde da abertura desse ETF, desde o início da negociação desse ETF, tem um rendimento de 8,73, tá? Isso aqui, pessoal, em termos somente de market price, tá? Somente market price, somente o valor, a valor do ETF, tá? Somente valorização do ETF, porque ele não está contando com a distribuição dos dividendos que ele faz, né, mensalmente, tá? E aí, detalhe, pessoal, lá no Brasil, os fundos imobiliários é padrão ser mensal o recebimento dos dividendos, tá? No Canadá, Estados Unidos, não tem isso, não tem esse padrão de ter que ser mensal, tá? Alguns REITs eu já vi distribuir trimestralmente, por exemplo, eu já vi semestralmente também. Acho que pode existir até anual, mas acho que é menos comum. Acho que o mais comum que eu encontro é trimestral, tá? Trimestralmente, porque é como se você divulgasse o balanço trimestral, né? E logo em seguida anuncia o pagamento de dividendos relativos. Então, ó, nos últimos 5 anos teve uma média anual, né? Se você pegar só os últimos 5 anos, teve uma média anual de 8,36, nos últimos 3 anos 12 e pouco. No último ano foi um ano espetacular para a renda variável como um todo, né? Em 2019, tá? Sim, tanto stocks, né, tanto ações quanto REITs teve um desempenho muito bom. Então isso aqui é uma coisa que está, digamos, fora da realidade do que acontece normalmente, né? Esse último ano aqui foi muito bom. Aqui tem mais informações sobre esse ETF aqui, né? Você tem o número total de REITs, né? São 17, tá? Price Earnings Ratio, tá ok, Price Earnings Ratio não tá caro não. O que é o Price Earnings Ratio? É preço-lucro, né? Razão preço-lucro, tá 11, perto do que eu tenho visto no mercado americano, tá, pessoal? No mercado americano eu tenho visto Price Earnings Ratio, assim, bastante alto na maioria dos REITs, tá? Coisa assim de 20 e tanto, 30, entendeu? Bem mais alto que isso aqui. O dobro, pelo menos o dobro, triplo disso aqui. Price Book Ratio também não está exagerado, né? Tá com uma apreciação de 30% em relação ao patrimônio líquido, né? Do fundo. O retorno sobre o patrimônio médio, né, dos REITs está 8,8%, que também é característico desse setor, né? No Brasil também mais ou menos essa faixa aqui também mais ou menos. A taxa de crescimento, né, dos fluxos de caixa gerados pelos empreendimentos está mais ou menos 11,5%, né? Deve ser anual, acredito isso aqui. E o dividend yield, né, como eu falei para vocês, que é o retorno sobre dividendos, né, foi 3,8 na média, mas se eu não me engano, acho que no último ano foi acima da média, né? Foi 4,93. Mas talvez de vez em quando tem uma distribuição extra, né? Às vezes o ETF ou o REIT, né, seja, tá com uma geração de caixa muito boa, né? E aí ele acaba tá com fluxo de caixa jorrando lá e às vezes pega um extra lá, fluxo de caixa extra e distribui dividendos um pouco a mais da média, fazendo com que eleve um pouco a questão do dividend yield, tá bom? Então esse ETF aqui, pessoal, tem todos esses REITs aqui dentro dele, ó. Esse aqui, RioCan, né, que pô, todo mundo conhece, vê nas ruas aí, os prédios, né, da RioCan, né, e tantos outros aqui, mas confesso que esses outros nomes eu não lembro, mas o RioCan eu lembro que eu já vi em vários lugares aqui em Toronto, né. Então, ó, esse Canadian Apartment Properties
é o que tem mais peso dentro do ETF, 14%. Logo depois vem o RioCan, né? E tem mais outros aqui embaixo. Então, esses 10 aqui, esses 10 mais representativos no ETF, representam 81%. Aí tem outros aí que não está listado aqui, que são menos representativos, vão completar os 100%, né? Aí aqui tem a distribuição por setor, né? E, então, o que é bacana, eu acho, do ETF? Que ele te expõe no mercado de uma maneira bem diversificada, né? Você pode ver, você tem vários REITs, né? Ou seja, você tem gestões diferentes, né? É como se você estivesse investindo em empresas diferentes, né? São administradoras de empreendimentos imobiliários diferentes. Você tem setores diferentes, tá vendo? Então você tem escritório, você tem varejo, né? Retail, você tem residencial, né? E por aí vai, tá? Então você tem uma diversificação tanto em termos de empreendimentos, em termos de administradoras dos imóveis, né? E por aí vai, tá? E por que eu acho que o investimento através de ETF faz todo sentido no caso dos REITs? Faz também total sentido nas ações, principalmente para quem não acompanha muito o mercado, né? Mas faz mais sentido ainda nos fundos imobiliários, na minha opinião, porque dificilmente você encontra uma assimetria muito grande de valor, né? Por exemplo, se você está falando de empreendimentos numa determinada região, óbvio que você vai ter diferente quadrado, porque às vezes você tem um empreendimento de alto padrão, um de médio padrão, um de baixo padrão e etc. Mas o valor do metro quadrado, né, daquele empreendimento não tem uma variação tão expressiva assim, quando você está falando, por exemplo, da cidade de Toronto, né? Então, pô, para que eu vou ficar tentando achar cabelo em casca de ovo, digamos assim, sendo que eu posso simplesmente facilitar minha vida, né, através dos ETFs e tá na média, né? Tá na média ali, porque eu vou ter que caçar tanto, analisar tanto para poder tentar achar um REIT que está especificamente sendo precificado num valor injusto, por exemplo, ali, que você consegue, de repente, conseguir comprar um preço excelente e ter um rendimento acima da média. Então, nas ações, você tem um grupo de empresas que é muito ruim, um grupo de empresas que é intermediário, um grupo de empresas que é muito bom, ou seja, você tem uma divergência gigantesca, né, daqueles negócios, né? E pô, cada negócio tem sua característica, tem negócio de commodity, tem negócio de que alimentação que é muito mais estável, tem negócio cíclico, não cíclico, enfim, é uma pancada de coisa e análise que você tem que fazer, né? E diferenciação de tudo quanto é jeito, né? Que você possa imaginar. Em termos de previsibilidade de fluxo de caixa. Agora, quando você fala de imóveis, não. Quando você fala de imóveis, você não consegue achar essa diferença gritante, né, igual você acha, entre as empresas, né? Então, a previsibilidade de fluxo de caixa de um imóvel, ela é muito maior do que a previsibilidade de caixa de uma empresa, tá? Por isso que eu acho que não vale a pena a gente ficar gastando tanto tempo de análise para poder tentar encontrar imperfeições de preço, né, no mercado e tentar ficar tendo rendimentos acima da média. Rendimentos acima da média no curto prazo é uma coisa mais fácil de você conseguir. Agora, se manter consistentemente conseguindo resultados acima do índice é muito difícil, né? Tanto para ações quanto para fundos imobiliários, né? Então, qual é a função do ETF? Seguir o índice, replicar o índice. Então, ao longo do tempo, a rentabilidade dele vai ser muito próximo do índice, tá?
Então, para mim não tem coisa melhor do que fazer essa estratégia aí, tá? Esse aqui tem um site que eu abri aqui só para mostrar para vocês alguns ETFs de REITs, outros, né, que existem também, tá? Esse aqui é o primeiro que mostra o VRE que a gente acabou de ver, XRE, né, que mostra também, ó, tá vendo? Olha só, praticamente as mesmas empresas que estavam aqui, né, são as empresas que estavam nesse ETF aqui, várias e várias em comum. Então, assim, no final das contas, qual a diferença vai fazer, né? Pouca diferença se pegar um ETF ou outro aí. Tá bom, pessoal? Só que fica de olho na questão da taxa administrativa, né? Para pegar um ETF que tem a taxa administrativa, né? Compara um com o outro e seja feliz, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu e um abraço aí para vocês.